Nós recebemos também aqui, pastor, um e-mail do nosso ouvinte, né? Ele quer saber se o poder extrasensorial existe mesmo, assim como afirma ter esse poder alguns videntes, assim. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso, pastor? Na verdade, temos que dizer que o poder extrasensorial existe. Mas o que é preciso saber? A origem. De onde vem esse poder? E à luz da Bíblia Sagrada, nós sabemos que o homem em si mesmo, ele não tem capacidade de possuir esse poder chamado extrasensorial. São poderes específicos que se dão em pessoas que desenvolvem um poder mental. E geralmente essas pessoas são conhecidas como sensitivas, videntes, esotéricos, ocultistas. Então vivem num campo do chamado secretismo. E aí agem com domínio sobre outras pessoas. Agora, a Bíblia declara taxativamente que nós, seres humanos, todos somos iguais na forma como fomos criados. Salmo 39, versículo 5 diz: na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Jeremias 17, versículo 5 diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Os que creem no poder sobrenatural do homem chegam a ficar numa dependência, como dissemos, a ponto de ser manipulado por sensitivos, gurus, avatares, videntes, astrólogos. E aí está, quando dizemos então que o poder sobrenatural ou milagroso que um homem pode exercer pode ser de procedência realizado no nome de Jesus, e sendo realizado em nome de Jesus, serve para glorificá-lo. Como Jesus disse em Marcos 16, versículo 15 a 17, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Então o poder sobrenatural ou milagroso que um homem pode exercer é de Deus quando é realizado no nome de Jesus e serve para glorificá-lo. Quando serve para edificar a igreja de Jesus Cristo, quando serve para levar pessoas à conversão ao Evangelho, levando estas pessoas à salvação, é o que nós vemos no trabalho dos apóstolos. Atos 14, versículo 3 diz o seguinte: detiveram-se por muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. No livro de Romanos, capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo também declara: pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Como era pregado o Evangelho? Com poder e sinais e prodígios na virtude
do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14, versículo 12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Agora, os milagres operados pelo diabo, através de videntes, astrólogos, sensitivos e outros que alegam possuir poderes extrasensoriais, têm características inteiramente diferentes, pois os tais são os falsos profetas e os falsos cristos, aos quais o próprio Jesus denunciou em Mateus 24, versículos 5 a 11. Então Jesus declarou que na proximidade da sua volta se dariam o surgimento de falsos profetas, falsos cristos, que fariam tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso está em Mateus 24, 23 em diante. O Senhor Jesus fala nisso. Agora, no Egito, esses que hoje exercem poderes extrasensoriais e dominam pessoas gradas, às vezes pessoas ricas, que não saem de casa se não houver autorização do seu guru, do seu avatar, do seu líder espiritual, astrólogo, vidente e outros títulos. Os predecessores desse grupo estão lá no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 10 a 12. Quando Moisés se apresentou diante de Faraó e solicitou autorização para levar o povo a cultuar a Deus no deserto, ele tinha que fazer algum sinal para que Faraó cresce. E Faraó então pediu que ele se exibisse no sentido de fazer estes sinais. E acontece que Moisés fez. Porém, ocorreu que também os magos do Egito foram chamados e repetiram os sinais que Moisés havia feito. Então Moisés e Arão foram a Faraó, fizeram assim como o Senhor ordenara, lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, tornou-se em serpente, e Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha falado. Então, repetindo o milagre de Moisés, sob o poder de Deus, os magos do Egito, encantadores, repetiram o mesmo sinal por poder extrasensorial. São duas fontes. Fiquemos com o poder de Deus na nossa vida, com a autoridade do nome do Senhor Jesus, e não comprometamos a nossa fé.